Olá, eu sou a Margarete Helena, leiloeira, estou aqui na cidade de Ilha Solteira e eu e a TV Relacionamento estamos aqui para desejar a todos vocês um próspero ano novo. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje o programa é em dose dupla, com duas maravilhosas pessoas que vão nos brindar com informações valiosíssimas. Então, eu tenho aqui a Kate Brito, gratidão, muito obrigado, né? E a Selma Ferreira também. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Gratidão. Sempre. Quero começar falando um pouquinho sobre você, das suas atividades, depois a Selma complementa. Certo. Bom, então vamos lá. Bom, eu sou a Kate Brito, a minha formação é na área de humanas. Sou apaixonada por história desde criança, porque eu costumo falar que meninas comuns, elas cresceram ouvindo Branca de Neve, Cinderela, e eu não, eu cresci no meio político, que meu pai fazia parte da política. Então eu cresci ouvindo sobre Dom Pedro, sobre príncipes, princesas, Rui Barbosa. Então eu fui me envolvendo nesse universo da história desde pequena. E demorou um pouquinho para mim poder chegar na faculdade de História, porque primeiro ainda tive minha formação logística, empresarial, que me deu gama, me deu amplitude para conhecer também o ramo administrativo. Mas a minha paixão em si é História, sou formada em História, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira e Turismo e História das Religiões. Parabéns, viu? Parabéns. Nossa, fantástico, viu? E você foi formando o teu quebra-cabeça, né? Isso. Eu fui formando meu quebra-cabeça, vendo ali as áreas assim que sempre me instigava a fazer mais pesquisas. E o meu foco em si é a história de São Paulo de 1890 até 1950. Então eu gosto muito dessa parte da história, a sociedade, como chegou a Belle Époque aqui no Brasil, como ela foi distribuída dentro de São Paulo. E hoje dentro do ISAB, que é o Instituto Social Afro-Brasileiro, ao qual nós fazemos parte, além das aulas voluntárias de inglês que eu dou para o pessoalzinho que vai lá procurar, eu procuro, dentro do ramo da história, fazer passeio turístico com o pessoal que não conhece a história aqui do centro de São Paulo. Até porque nós somos de Santo André, e Santo André vamos dizer assim, é uma parte, é um berço daqui da história do centro de São Paulo, né, da formação da nossa cidade. Então eu gosto de, quando chega o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, eu gosto de fazer o tour com o pessoal no cemitério da Consolação, porque para nós, para mim em especial, é um museu ao céu aberto. A nossa história de São Paulo, ela está toda ali. Então, eu gosto de mostrar o túmulo dos abolicionistas, constar a história dos abolicionistas que estão ali. Quem que está lá de mais famoso, assim, relevante? Vamos lá, vultos históricos. Nós temos o Luiz Gama, temos o Tá Antônio lá, então? Bento, temos o Batuíra, que esses três, eles, na época de 1800, quando havia ainda a escravatura, eles compraram, são filhos de portugueses, porém mães escravas, tiveram vamos dizer assim, a sorte, a dedicação de serem enviados para Portugal. Eles estudaram em Portugal, quando eles retornam a São Paulo, então eles vêm com o título de advogado, só que eles sabem de onde é a essência, a mãe deles, o que a mãe sofreu. Então eles começam a resgatar os negros das senzalas. E eles compraram uma rua na Moca, que antes era a Rua dos Espíritas, que eles chamaram, e ali tinha as casas onde eles, à noite, eles pegavam os escravos das fazendas aqui no redor aqui do centro, e escondiam nessa rua. Então é muita história, muito conteúdo que tem dentro do cemitério, lá o Museu da Consolação, como eu chamo. E fora os vultos históricos, nós temos o Paulo Goulart, temos que eu falo que é a diva de São Paulo, né, que todo mundo vê com maus olhos, mas foi uma presença sensacional, trouxe muita coisa para a cultura de São Paulo. A Marquesa de Santos está lá, Sim. Inclusive é a doadora de
parte monetária que ela deu para a construção da capela. Então ali tem muita história, eu gosto de fazer esses passeios, eu junto com o pessoal, trago para cá para fazer esse tour turístico. Gosto de falar também aqui do centro, as peculiaridades que temos aqui no centro. E também um roteiro que eu estou desenvolvendo, que é o apagamento da história negra dentro da Liberdade, que ali tinha a Frente Negra Brasileira, que infelizmente os livros de história não contam. E em 1932, né, 9 de julho, a nossa revolução que nós tivemos, uma das presenças marcantes que sempre teve à frente e trouxe muitas vitórias para São Paulo foi a Frente Negra Brasileira. Inclusive lá onde hoje é a Praça da Liberdade, antes era a Praça dos Enforcados. Isso, lá era a forca, onde é a saída de ar do metrô que fica atrás da Sé. Ali era o Pelourinho, ali era o tronco onde eles eram açoitados, e faz aquela menção, né? Então, atrás da igreja, como se a igreja não tivesse olhos para o que estava acontecendo, né? Ela tem o poder, ela está acima, ela está no poder, só que ela dá as costas para o que os senhores na época faziam. Onde hoje é a Câmara dos Vereadores, foi o último cemitério dos escravos também. Isso. E a Praça das Bandeiras foi o último senzala também. Isso, inclusive lá no Museu da Consolação, temos um túmulo onde estão sepultadas 5 escravas que conseguiram resgatar e tem os nomes delas, tudo certinho lá. Tá? Realmente é uma verdadeira aula de história mesmo, isso, né? O museu mesmo, né? Interessante. E fora que todo mundo tem aquele aspecto, né, que fala, nossa, mas é um museu, tem gente é um cemitério, tem gente morta. Lá é tão diferente que quando você entra com tanta história, que a partir do momento que você desce a Consolação, que você passa para dentro daquele portão, o portão já é uma aula de história, porque foi feito por Ramos de Azevedo. Então você vê todo ali a estrutura, a arquitetura. Então você vem contando a história ali dentro, a pessoa, eu costumo sempre falar, eu preencho as fichinhas e pergunto qual a sua visão sobre o cemitério. A pessoa me responde uma coisa antes, e quando ela sai, eu faço a mesma pergunta. Ela sai com outra visão. E fora que lá tem, como eu falo, tem os preços de frutas, tem os animais. Uma vez mesmo eu vi um pica-pau lá dentro, né? Então, é cercado de vida, cercado de história. E a gente tem que mudar esse conceito, porque lá na França, o Père Lachaise, o Rigoleta, na Argentina, eles fazem esse tipo de turismo, né? E tudo isso foi ideia do professor Délio Freire. Ele trouxe essa cultura para dentro de São Paulo, que é a arte tumular, ensinou o Franzilvaldo, que é o Popó, que era o coveiro e era o administrador do cemitério. Agora, como teve a concessão e é particular, então eu não sei como que ficou. E essa parte de mostrar a história, de me ensinar os locais, de fazer o roteiro, eu agradeço muito ao Popó, que eu falo que ele é o meu mestre, ele me ensinou, ele tem as aulas que eu não tive dentro da escola. E também o fato de você levar pessoas que às vezes nunca entraram no cemitério e tem aquela visão lá, assim meio, sei lá, de mistério ali, né? Lá na hora fica a energia diferente, né? Muito diferente, muito diferente. Ela esquece de onde ela está. Ela esquece, ela começa a ver, começa a fazer perguntas, porque tem o mausoléu dos Matarazos, tem muitas histórias de vida ali, né? Então ela esquece do espaço onde ela está. Então, assim, a história existe por causa daquelas pessoas, né? Que bacana. Selma, quer falar um pouquinho, por favor? Sim, meu nome é Selma Ferreira, mais conhecida como Selminha no Instagram, né? Então, eu sou professora de História também, com a Kate, de Geografia, Sociologia, Filosofia, mas hoje eu atuo como diretora cultural do Instituto Afro-Brasileiro, ISAB, juntamente com a Kate. Enfim, sou formada também em MBA em Economia Verde, porque eu me preocupo muito com as questões ambientais, né, os desmatamentos, as catástrofes que estão acontecendo a nível mundial. Esse acontecimento, né, esse evento que teve lá no Rio Grande do Sul,
tudo consequência das atitudes, né, dos atos humanos. Costumo ensinar para os meus alunos um papel de bala que você atira no chão já é um motivo do acumulamento de, posso dizer, produtos que deveriam ser reciclados, mas são jogados nas margens da sociedade brasileira. Enfim, é uma cultura diferente que nós temos que passar para os nossos alunos, para eles aprenderem a sustentabilidade, para não acontecer os desastres ambientais, prevenir. Perfeito. Não, isso daí é importantíssimo, né? A gente já viu aí que tinha aí até algum tempo atrás milhares de canudinhos de plástico. Certo. E aí quando mostrou aquela foto da tartaruga que Sim. morreu, né, pelos canudinhos de plástico, então a lei mudou e agora é canudinho de papel. Pelo menos ele fica biodegradável, né? A gente tem que... Mas falta muita conscientização. Falta muito. E tem que começar com os pequenininhos. Exatamente, Kendi. Porque é no lar, né? A primeira escola, ela se inicia no lar. É uma consciência ambiental que tem que partir exatamente dos pais. A escola é só um complemento, mas na realidade devemos ensinar para os menorzinhos, de criança, para quando chegar na fase adulto, ser um adulto mais responsável. E também eu desenvolvo um projeto em Santo André, nas escolas públicas que eu lecionei. A última foi Escola Estadual Francisca Helena Fúria. Eu desenvolvi um projeto muito assim, sabe, para mim foi proveitoso e muito satisfatório. Nós desenvolvemos a horta comunitária. Por quê? Ao lado da escola tinha um espaço que era improdutivo. Só dava mato, pernilongo. Exatamente. A diretora tinha que, né, gastar para poder fazer a limpeza no local, na área, né? Então, eu dava aulas diretivas, aí veio um projeto da diretoria, né, da diretoria de ensino, para a gente trabalhar, focar. Eu foquei na questão ambiental, projeto meio ambiente. Então, através desse projeto, houve uma cooperação coletiva de todo o corpo docente da escola, inclusive as funcionárias da limpeza, da alimentação, coordenação, diretores, alunos, no sentido geral. O projeto foi tão produtivo que a minha turminha era de 43 alunos, né? Quando eu me dava conta, que tinha 100 alunos lá na horta, porque eles interagiram tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. E o objetivo principal era a sustentabilidade, né? Gerar alimentos. Então, nós fazíamos uma permuta, uma troca. Os alunos traziam o que tinha em casa e a gente doava, tipo, mudas de couve, alface, almeirão, legumes, eles levavam para casa. Desenvolvemos também o minhocário e na nossa horta nós fazíamos o processo de compostagem. Por quê? Nós não queríamos nada de elementos químicos na nossa horta. E a escola, ela fica próxima de uma nascente. Nós adubávamos e regávamos os canteiros, né, a horta, com a própria água do local, das minas, das nascentes. Sim. Então, isso daí foi uma conscientização que eu gostei muito, porque os próprios alunos, eles começaram a ter o hábito de construir as hortas em suas próprias residências. O aluno do 8º ano, ele falou: professora, eu aprendi que nós temos que sermos sustentáveis, não depender do governo, nós temos que criar nossas iniciativas. E ele mostrou a foto da horta que ele criou, ficou até melhor do que eu esperava, entendi. Maravilhoso, porque assim, grande parte do pessoal urbano pensa que legumes e frutas vêm do Pão de Açúcar, mas não vê aquilo e não vê o milagre que a terra faz, né? Porque aquilo que a terra faz é o maior espetáculo da terra. Sim.
que proporciona, É a vida, né? É a vida. vida. E tem que mostrar. Então, a gente tem que ver as gerações novas, porque as que já estão é mais difícil de conseguir. Certo, é verdade. Você tem toda a razão. E também eu atuo na área cultural. Sou diretora cultural do Instituto ISAB. Eu trabalho com desfile de moda, passarela, trabalhando com a autoestima das pessoas, porque eu também sou professora de arte, né? E quis desenvolver essas técnicas junto com a comunidade, porque a comunidade periférica, ela é muito esquecida da sociedade. Então, quando se trabalha autoestima, isso é muito gratificante, não tem dinheiro que pague. Verdade. Olha, parabéns. Você já tem aí o lugar do céu, você já tem. Muito obrigada. Isso é Ainda bacana. falta muito, é uma evolução constante. Sim. E se a gente pode fazer uma pessoa sorrir, acho que um abraço, um sorriso é a melhor gratificação que a gente recebe nessa. Exatamente. Mais do que isso, vocês fizeram o seguinte, um lago tranquilo, né? Jogaram uma pedra, aquelas ondas reverberaram e estão produzindo frutos fantásticos. Isso que é o bonito de tudo, né? Isso é bonito. Legal. Eu quero que você volte outras vezes, tá bom? Com muito prazer. E todas as pessoas que vocês indicarem também, nós vamos entrevistar. Muito obrigada pela oportunidade. Você pode deixar seus contatos também? Sim. Depois eu penso que você vai deixar também. Sim, eu vou deixar do Instituto ISAB. Instituto ISAB tem a página no Facebook e no Instagram. E quem quiser conhecer história, porque eu também tenho o Facebook, que é Kate, 2 T's e Y no final, Brito, ele vai escrever. Meu conteúdo é bastante curioso, está com muita curiosidade e bastante história de São Paulo e a história do Brasil, para quem quer conhecer pelo viés diferente do que, infelizmente, as escolas, a grade curricular nos proporciona hoje em dia.